Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer nosso cash stuffing do mês de fevereiro. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Eu tenho valores aqui em dinheiro físico, em dinheiro real, em categorias que eu gosto de usar dinheiro físico. Eu fiz a experiência de em janeiro, depositar. Vocês viram que eu fiz cash stuffing exatamente da mesma forma que eu fiz aqui, com dinheiro físico e dinheiro cenográfico, tá? Mas aconteceu que durante o mês, devido tudo ao rolo que aconteceu, eu acabei usando mais dinheiro digital do que físico, mesmo para as categorias que tinha dinheiro físico, tá? E o que eu notei? Eu notei que eu me descontrolei nessas categorias que eu costumo usar dinheiro e costuma sobrar dinheiro, eu acabei gastando mais, tá? Então, eu realmente vi que se eu usar dinheiro físico, eu economizo mais e eu me controlo mais. Então, por enquanto, eu vou continuar usando dinheiro físico para essas categorias, tá? Que é a mesada, padaria, fruteira, tá? E aquele nossa reserva da camada 1, que é a minha camada 1 em dinheiro físico. Então, o objetivo é ter uma camada de R$ 1.000 em dinheiro físico e depois encher as outras camadas, embora eu já tenha dinheiro guardado em diferentes tipos de camadas. Eu fiz um vídeo sobre reserva de emergência em camadas. Acho que eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Aqui em cima, o card, para vocês assistirem, tá? Caso tenham interesse. Então, vamos lá. Vamos contar quanto que a gente tem. A gente já fez nosso planejamento. Então, o vídeo de planejamento já saiu. Vocês já sabem quanto eu vou colocar em cada categoria. E hoje a gente vai colocar nos binders, tá? 100, 120, 40, 60, 80, 100, 200. Então, 220, 40, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90. Então, são R$ 290 em dinheiro físico, ok? E aqui nós temos, deixa eu colocar aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Então, é mais 34, 2 zeros, mais. Eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui tá um calor, assim, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mais R$ 1.000, então. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Mais 280. 10, 20, 30. Mais 30, mais 5, mais 2. 6.707. Ok? Vamos lá, então. Vamos começar com moradia. Moradia é a categoria em que eu junto todas as contas de água, condomínio, luz. Eu compartilho com vocês ao longo. Eu sei que muita gente não compartilha, tá? Esses gastos, porque entende que os gastos, eles são iguais todo mês, que não tem necessidade
de compartilhar, mas eu acho interessante saber quanto cada um gasta de luz e água, até mesmo para comparar com o meu consumo. Então eu compartilho e não tenho, a princípio, problemas com isso, tá? Então vamos lá. 200, condomínio. 220 luz e 120 água. Essa é a minha previsão. Vou até deixar separadinho aqui. Dessa forma. Ok. Gás. Nós já temos o valor de gás aqui. Já faz alguns meses, inclusive, que a gente está com o valor do próximo gás. Eu tenho R$130, está numa caixinha no Nubank, acho que já deve ter uns 135. Tá? Manutenção da casa, eu guardo todo mês R$50. Nós vamos ter que entrar com uma categoria nova, manutenção de casa, para obras da casa, tá? Porque nós vamos ter que fazer muitas obras. Só que agora a gente não vai ter dinheiro para investir nisso. Então, nós vamos abrir o Sinking Fund, mas nós não vamos depositar nada esse mês. Hoje é 2/2. Aqui é feriado. Não sei como é que é aí pra você, mas dia 2 de fevereiro é dia de Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos e para cidades banhadas por água é feriado. Então eu não sei como é que é aí pra você. Me conta aqui nos comentários se é feriado na sua cidade. Não precisa me dizer de onde é se você tiver com medo, mas pode comentar se é feriado ou não. Diarista, ainda quero muito contratar. Combustível, eu guardo todo mês R$100. Vamos lá. Manutenção do carro, eu guardo todo mês R$50. Essa manutenção do carro é para troca de óleo, troca de correia dentada. De repente, daqui a pouquinho a gente tem que trocar os pneus. Esse tipo de manutenção comum, tá? Então a gente vai fazendo um sinking funds e vai depositando. Eu gostaria de depositar mais, mas eu não tenho condições. Então, é o que a gente tem. Tá numa caixinha do Nubank, correndo juros. Uber, esse mês eu vou ter que colocar mais 50. Não estava previsto colocar, mas eu não posso deixar o meu Uber sem dinheiro, porque às vezes chove e eu preciso pegar Uber. O lugar onde eu moro é um lugar bem... tem muito barro, assim, sabe? Então, quando chove, algumas ruas ficam intransitáveis a pé. Tipo, sabe quando teu pé, tu pisa assim e é puro lodo? Então, é isso. Aí só passa o carro, entendeu? Você consegue chegar com o carro. Daí eu pego o Uber pra poder chegar em casa. Pego o ônibus até um pedaço, né? E aí onde fica mais barato, mais acessível, a gente pega Uber. Mesada, eu vou colocar R$100, mas eu vou colocar em trocadinhos de 20. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui. Certo? 2, 4, 6, 8, 10. Isso aí. R$100 é um valor bem abaixo do que eu costumo gastar em mesada, tá, gente? Tomara que a gente consiga se segurar e ficar nesses valores. Ajuda pais, infelizmente eu não vou conseguir colocar nada. Ajuda sogros também não. Mas a gente já começou, né? Isso que importa. Roupas, nós vamos colocar R$150. Nós temos que pagar tênis. Não vou nem colocar aqui porque vai entrar e já vai sair. Pet nós vamos colocar mais R$150. Ainda sonhando com o adestramento do pet. Mas eu vi, gente, eu vi os valores, tá? Entrei em contato com o adestrador. E o que eu achei que era 1.200, 1.500, tá em 2.500. Tá bem acima do valor, tá? Então, tá cada vez mais longe. Eu acho que eu não vou conseguir fazer esse ano, não, tá? Só se, tipo, cair dinheiro do céu.
Mas isso não significa que eu vá desistir, né? Que pode demorar um pouco mais, mas estamos aí. Estamos tentando. Mesmo porque se não for para o adestramento, vai que o Ted passa mal, acontece alguma coisa, eu tenho que ter um dinheiro para o veterinário, né? Para o exame, né? Então, depósito 150. Eu não gosto de ficar sem nada assim, sabe? Daí, deixa eu somar aqui. 578 mais 150, 728. Vamos contar para ver se é isso? Eu tenho que ter 728 reais aqui. Eu fiz uma bagunça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 62, 2, 4, 6, 8, 728. Isso aí. Seguimos firme. Supermercado. Eu tentei subir esse valor, tá? Porque mês passado eu gastei R$1.500 no mercado. Mas não vai dar. Mas está previsto um incremento de dinheiro que talvez venha, então eu acho que eu vou conseguir ficar em 600. Fruteira. Mas para eu colocar o dinheiro na fruteira, eu preciso colocar o dinheiro primeiro na reserva. Então, eu vou pegar primeiro isso aqui. E eu vou trocar esse dinheiro aqui. Na minha reserva, eu vou colocar uma nota de 100, tá? E vou pegar troco de uma nota de 50, porque eu coloco 50 reais todo mês aqui na reserva. E a gente vai pegar 50 aqui. Já vou colocar aqui, mais 50. No mês 2 de 2, depósito. Então, nós temos 602. Falta 300 reais pra gente fechar nossa reserva. É como? Agora eu vou poder pegar a fruteira, que é 70 reais. Certo? As frutas, eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas as frutas aqui estão na hora da morte, gente. Assim, olha, sinceramente, bem difícil de conseguir fazer qualquer coisa. De comer fruta, tá? Eu compro só as frutas mais baratas e na xepa. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 70. Tá aqui em padaria. Limpeza nada. Buenas. Vamos ver aqui. Educação. Educação, eu preciso de... Ah, tá fechado. 120. Comer fora, eu vou colocar 100 reais. Espero me ater aos 100 reais. Viagem, nada. Na expectativa de fazer uma viagem. Ateliê, nada. Dízimo. Dízimo nós temos 800 reais. 2, 4, 6, 8. Sei que choca muitas pessoas isso aqui, porque algumas pessoas pensam que, nossa, daria pra fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Às vezes eu tenho esse pensamento também, mas eu tenho uma fé que é maior que isso e que eu acredito que esse dinheiro vai ser consagrado para algo maior. E eu faço com alegria. 50 reais. Opa, errei. É datas comemorativos. Eu tenho aniversários, mas eu não me organizei para dar presente para ninguém. Inclusive é aniversário pro meu marido, eu já disse que eu não vou dar nada para ele. Porque tem a formatura dele, né? Pra acontecer, então... Acho que eu vou comprar só um bolinho,
pra nós aqui e era isso. Celular, ele entende. Ele entende. Eu falo isso depois eu acabo comprando alguma coisa. Uma cueca, uma meia. Presente pra homem é sempre isso, né? Celular, R$ 20 pra nuvem. A nuvem é um Sinking Funds para eu pagar no final do ano. Que é espaço no Drive que eu pago. Hoje em dia a gente não tem como viver sem. Opa, R$ 20 que fecha 40. Enquanto isso vai rendendo os jurinhos. Assinaturas. Para assinaturas eu coloquei R$ 50. Por quê? Porque eu desfiz de algumas, eu me descadastrei de algumas assinaturas, uma assinatura que era 68. Então, a princípio é para sobrar nesse quesito, tá? Farmácia. Farmácia sobrou e eu deixei na caixinha R$ 15, tá? Acho que essa parte vocês não viram. Eu gastei R$ 85 dessa caixinha que tinha aqui, de R$ 100. Então, nós vamos colocar em farmácia 170. Vamos ver o que vai dar para fazer. Eu tenho vitaminas para comprar. Eu preciso comprar a B12. A vitamina D eu já comprei. Mas eu tenho a B12. E vamos ver o que dá para fazer. Pantoprazol eu já tenho. Eu preciso fazer umas cápsulas de espinheira santa. Que a minha nutricionista diz que é muito bom para o estômago. Então ela quer... Ai, não preciso somar, já 185. Ela quer que eu experimente. Pra ver se eu consigo desmamar do pantoprazol. Academia, nós subimos o valor, tá? Porque eu contratei um coach pra fazer treino pra mim. 150, 70, 80. Porque essas academias, assim, gente, eles... Não sei se acontece com vocês, mas tu vai pra academia, eles não te dão a menor atenção, eles te dão um treino que já tá pronto. Tu nem sabe se foi feito pra ti ou não, assim, ó, né? Tu vai mesmo é bastantão, só se tu tiver uma dúvida tu perguntar pra eles. Caso contrário, esquece. Nesse sentido, fazer pilates, por mais caro que seja, é muito melhor. Eles prestam mais atenção em ti. Cosméticos, nada. Podólogo, eu não vou conseguir colocar nada também esse mês. Tenho que ver, acho que tinha que ter 20 pila aqui no podólogo. Vamos ver aqui. Aqui, dívidas primeiro. Eu sei que eu tô atrasada nesses vídeos. Esse vídeo é capaz de sair no metade do mês. Peço desculpas pra vocês. 2, 4, 6. 650, 70 e 80. 2, 4, 6, 5, 7, 8. 680. É isso que é basicamente todo mês é essa prestação. Por isso que eu queria muito, muito, muito começar a amortizar para ver se eu conseguia baixar um pouco isso. Meu sogro, 350. 350. E agora, como novidade, nós vamos começar a deixar o dinheiro aqui, tá? 200, 350. Infelizmente, nós esvaziamos todo o dinheiro que nós tínhamos aqui. Não temos mais nada. Então, nós vamos começar do zero, tá? Então, dia 2 de 2, depositamos 350 e ficamos com 350, tá? Vamos começar do zero. FIES. Esse FIES é a prestação do FIES, então é 172. Todo mês é o mesmo valor. A minha meta para esse ano no projeto Zero Dívidas e Parcelas no Cartão é quitar o FIES. O FIES não me permite amortizar da forma como uma prestação de habitação me permite, então eu tenho que guardar e tentar quitar depois, né? Dívidas futuras. São R$ 120.
120. Aqui tem as metas. Ó, que vocês viram no vídeo das metas. Tá? Vou colocar aqui mais 120. E a ideia é que ao final do ano nós tenhamos R$1.200 para pagar IPVA. Na verdade, para pagar IPTU, tá? IPVA normalmente é meu marido que paga. Dívida cartão a gente não tem. Amortização a gente não tem nada para colocar. Antecipação do parcela do FIES, nós vamos colocar R$450. 200, 450, tá? 200, 450. E aí, nós vamos juntar aqui com o que nós já temos. Ó. 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e temos um dinheirinho aqui físico, tá? Então, nós colocamos mais R$450, vamos pintar mais 2 chapeuzinhos. Aqui. Certo? Um pouco mais próximos. Um passinho mais próximo. Nosso objetivo final é esse. Depósito, mais 450. Nós vamos ter 900. Ai, meu Deus, peraí. 519 mais 450. 969. Basicamente, o primeiro milhão já foi. Agora sim, imprevistos. Imprevistos eu queria muito que sobrasse bastante dinheiro no mês, para eu poder deixar esse dinheiro aqui imprevisto, sabe? Eu queria que imprevistos virasse uma categoria. É bem difícil, né, gente? Bem difícil mesmo. 100, 200, 320. Independência. Aqui. Reserva nós já colocamos, certo? Mesada, filho. Nós vamos colocar R$50. E aí aqui eu vou pintar mais um. Esse aqui é o meu. Se meu marido conseguir me dar R$50, vai ser bênção pra cá. Mas enquanto isso, a gente vai pintando o nosso, né? Que é o que eu posso fazer. E aí eu vou colocar mais R$50 aqui. De 2, depósito. E teremos R$550. Saving Challenge e arroro, nada. Enxoval, nós vamos colocar R$50.
nós vamos pintar vai essa chupeta, vai. Eu preciso fazer o que eles chamam de cento e 60. Eu preciso fazer aquele como é que chama quando tu aglutina notas? Não é o caixa stuffing, não é o stuffing, caixa condensing. Lista de desejos e carro novo nós vamos colocar aqui 150, 15, 17, 17, 19, 21 e 5, 215. Aqui o carro novo. Certo? Desculpa o vídeo ter ficado tão longo, gente. Mas é que o meu caixa stuffing é bem grande mesmo, porque o meu planejamento ele é bem detalhado, né? Então isso acaba trazendo um caixa stuffing. Você não precisa fazer tudo isso. Você pode ter um binder com 10 categorias e isso te suprir super bem. É que eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar separado as categorias, eu preciso manusear isso, eu preciso ver quanto é que eu gasto de forma separada, tá? Desculpa. A minha realidade não é a mesma que a tua e tá tudo bem. Contanto que funcione pra você, tá tudo bem, ok? Um beijão e até a próxima. Bye, bye!